bem certo que nem a vida, nem a morte, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não há nada que pode nos separar do amor de Deus, nada. Ah, mas você pode separar, você não pode separar do amor de Deus. A Escritura diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E também fala, que Deus opera em nós o querer realizar. Deus completará aquilo que Ele começou em nós e que as coisas do presente, isso envolve nós mesmos e qualquer coisa do presente, inclusive os nossos pecados. E as coisas do porvir não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nem os pecados mais fazem separação entre nós e nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele foi punido em nosso lugar, porque Ele foi nosso representante federal, Ele obedeceu a Deus completamente. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça, não da lei. Nós estamos debaixo de uma aliança feita com sangue, não com sal, nem com sapato, nem com coisas corruptíveis, Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Essa doutrina da justificação, da redenção, é a doutrina base da certeza de salvação. A certeza de salvação, ela não advém de apenas da doutrina da predestinação. A predestinação é o meio da providência de Deus pelo qual Ele cumpre o seu propósito, A diz respeito, por exemplo, à salvação. E também nós podemos falar do determinismo, onde Deus causa todas as coisas, mas enfim, isso diz respeito à providência de Deus e o poder de Deus nos preservar e nos fazer obedecê-lo. Mas a nossa salvação, ela tem como base fundamental a obra de Cristo na cruz, seu sacrifício por nossos pecados, seu sangue derramado nos justifica, sua morte nos, Ele levou os nossos pecados sobre si. Então, os nossos pecados foram imputados em Cristo. A sua morte foi pelos nossos pecados, Então nós temos essa certeza da salvação por meio da obra redentora de Cristo, que é uma obra completa, onde o escritor de Hebreus vai dizer que com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados, Hebreus 10:14. E também está baseada não apenas no seu sangue, na sua morte pelos nossos pecados, mas nos atos de justiça de Cristo, ou seja, na expressão concreta de justiça, como dizem os tradutores mais fiéis de Romanos capítulo 5. A expressão concreta de justiça de Cristo é aquilo que nos justifica. Isso diz respeito a uma justiça que está fora de nós. E o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é a nossa justiça. Ele obedeceu à lei, então a nossa justiça obedeceu à lei. Essa justiça é uma justiça, como o Calvino diz, alienígena ou aliena no latim. E Lutero vai dizer uma justiça fora de nós, uma justitia extra nós. Essa é a base fundamental da nossa salvação, é a base fundamental da nossa vida, é a nossa respiração e o nosso princípio de vida intelectual cristã. Porque sem essa doutrina nós seríamos como qualquer outro homem, sem esperança nenhuma. Mesmo regenerados ainda, nós teremos aí sobre nós o peso da punição, o peso da condenação, e nós não teremos saída, nós não teremos nenhum consolo, porque nós somos pecadores, os piores dos pecadores. Então, console-se com o sangue derramado na cruz, com a morte de Cristo, com a obediência de Cristo e também com a ressurreição dele, porque a Bíblia diz que ele morreu, foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação.